Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Olá, valentes! Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Graças a Deus, mais um dia abençoado, mais uma segunda-feira, mais um começo de semana onde nós estamos aqui crescendo juntos, avançando juntos, né, com essa palavra, com essa promessa deste ano tão poderoso para todos nós, o ano onde a palavra está nos empurrando, né, a pensar grande, a sonhar alto, a ter uma postura firme, estável, equilibrada, abençoada. Então vamos realmente usar cada dia, cada oportunidade para esse crescimento, né? Ontem consagramos os nossos painéis. Espero que cada um aqui coloca aqui para a gente, se você consagrou o seu painel, fez o seu painel, né? Já está visualizando o seu painel dos sonhos, porque é exatamente isso, a nossa mente vai alcançar aquilo que a gente consegue imaginar, visualizar, acreditar, né? Mas se tem aquelas pessoas que dizem, né? Ah, isso é bobagem, bobagem, de bobagem em bobagem, está ficando para trás. E um monte de gente está crescendo, está avançando e não vai ser você que vai ficar de fora desse ano poderoso, em nome de Jesus. Boa tarde a todos, boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo, boa tarde a todos, é isso aí, né? A grande pergunta é, o ano já entrou, e você, já entrou no ano também? Porque o ano entra, né? Você querendo ou não, você crendo ou não, o ano entra. A promessa, ela é feita, mas a gente tem a opção, né, de entrar na promessa, entrar no ano, entrar naquele mover de Deus, ou ficar fora do mover de Deus. E o mover de Deus continuar acontecendo paralelamente, né? Ontem mesmo foi um dia de mover de Deus, palavras proféticas para todo o ano de 2026, né? Palavras assim, palavras de destino, palavras de restauração, palavras que para mim, né, na minha visão eu digo, foram portais que foram abertos e era aquele dia, ontem. Aí hoje, se eu crer, se você crê e você tomar posse, é para você agora. Mas eu não sei se esse portal, por exemplo, daquela palavra, né, do rapaz que tinha aquele dia, literalmente, não podia mais mover nem mãos, nem pés, o corpo dele, ele não tinha mais nenhum poder, nenhum controle de mover o corpo dele. Mas ele ainda tinha voz. Não calaram a voz dele. Podiam ter calado a voz dele naquela cruz. Podiam ter costurado a boca dele, quebrado os dentes dele, cortado a língua dele, qualquer coisa. Ali a barbárie não tinha limite, né? Mas não. Tem gente que está dessa forma. Tem áreas da vida que já foram liquidadas, que a pessoa não tem mais o que fazer, não tem para onde ir, tem lugares que ela tem, mas ela não pode mais ir, ela não tem mais a mesma autonomia de movimento, mas olha que coisa mais poderosa, né? Nós tivemos no primeiro domingo a palavra de um homem que ficou 38 anos. Ele chegou até o lugar que ele tinha que chegar, mas ele não fez tudo o que ele tinha que fazer no lugar que ele chegou, que era o paralítico do tanque de Betesda. E nós, no segundo domingo, nós tivemos a palavra de um homem que chegou no último lugar dele. E a única coisa que ele podia fazer, a única coisa que ele tinha para fazer, ele fez. E ele ouviu de Jesus, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Como é que é o nome disso? Dentro do Ministério Mudança de Vida, é mover. Tem um mover de oportunidade, mas eu não posso te falar até quando vai. Eu não sei se termina agora, talvez é a última vez durante esse programa, não falo agora a última vez literalmente, pode ser que a gente fale mais sobre isso aqui ainda,
Mas eu não sei se amanhã, né, já vai ter... Se amanhã já vai ter fechado. Para algumas pessoas, eu creio que fechou ontem até. Uhum. Que era ali naquele momento, naquele culto, naquele apelo, naquela oração, naquele toque do Espírito Santo. Tem gente que nem foi tocado pelo Espírito Santo. Tem gente que eu acredito ontem que sentiu um pé nas costas, como se fosse uma voadora, assim, ó, agora, vai. Agora, vai, só vai, não pensa não, não pensa não. Não importa se alguém tá te vendo, se alguém vai te ouvir orando, vai te ouvir suplicando, apelando, clamando, só vai. E assim, eu tenho aqui a minha expectativa de que aqueles que estavam nessa condição tenham ido, só falado que tinham que falar, só começado que tinham que começar, só confessado que tinham que confessar, só reconhecido Jesus como o Senhor da vida delas, como aquele homem reconheceu, o reino de Jesus. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Então, eu não sei que mover você tá, mas se você ainda não entrou, eu te convido a entrar no Mover de 2026, que é o Mover que nós estamos. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos que entraram já, que já mandaram aqui a sua mensagem. Tá funcionando o chat hoje? Opa, tá funcionando aqui, ó, o Pastor Benito, o Assis, o VCA, o Matheus, o meu pai, o Lauro, o Pastor Leandro, o seu Noel, o Marcelo, o Alexandre, o Félix. Deus abençoe a todos vocês. E é isso aí, pessoal. A palavra desse ano, ela nos é muito clara em ordens. O Senhor nos dá ordens. Ele nos diz vários verbos. Ó. Ele diz cantar, encher, limpar, pensar, ampliar, tomar posse. O Senhor está falando, alargar. O Senhor está falando para a gente ter atitudes de fé. Né? Porque é igual o exemplo que nós tivemos nesses dois cultos, né? Um teve 38 anos de oportunidades perdidas, o outro teve algumas horas. E talvez ali naquelas primeiras horas ele estava igual o companheiro dele lá, com o mesmo espírito lá, fez escolhas erradas a vida inteira e ia continuar fazendo até o último segundo da vida. Mas nos últimos minutos, né? Aqueles últimos minutos ali, deu um despertamento nele. Foi Deus. Foi Deus. Imagina as cenas que ele viu, Murilo. O que ele viu? Ele viu um homem sendo cuspido, acusado. Esse cara sai pior daí, do que eu. Desce daí agora. Não, esse cara é pior do que eu, ele poderia ter pensado. Ele fez pior do que eu, porque o outro estava falando igual, você não é bom? Você não é o filho de Deus? Tira você e a gente também, né? É tão egoísta que não fez nada, não participou de nada, não ajudou em nada, mas se tiver alguma coisa boa eu quero também, né? É bem a cabeça de muitos. Uhum. E ontem, por exemplo, é o que você está falando, são portais, são oportunidades. A gente eu já ouvi esse tipo de expressão, não, eu estou me preparando, eu estou esperando, me organizando para quando começar a campanha. Não, essa é a maneira errada de viver. A vida é construída todos os dias com decisões. Então, a gente tem uma data no calendário para começar os projetos de conquistas, mas é igual você acabou de falar, o ano já começou. Já está funcionando, as coisas já estão caminhando. O tempo já está caminhando. Será que a gente já perdeu essas 2 primeiras semanas praticamente? Não faça isso com você não. Teve gente, e eu acredito que foi assim em todas as igrejas, teve aquelas pessoas que foram lá, que imprimiram, que fizeram artes, que fizeram colocar no celular, que trouxeram em papel, e teve gente que só trouxe a mão. E será que na cabeça dela tinha alguma coisa? Ela estava concordando pelo quê? Né? Você que estava aí nos templos, na igreja, você deve ter visto isso. Você viu gente com sua folha, com sua foto, com sua família, com tudo ali, ó, muito claro, ó, eu quero uma família assim, aquela família linda, abençoada, unida, que hoje talvez ainda um não conversa com o outro, talvez um está distante do outro, a foto ali da família unida, tem vários que fizeram ali com a inteligência artificial, né,
com a família na igreja buscando a Deus, com a família lá com o marido, com a esposa, com os filhos, né? E às vezes não tem filho ainda, né? Tomando posse dessa palavra de fertilidade, de prosperidade, né? E às vezes não, às vezes nem isso a pessoa fez, às vezes nem na cabeça dela. Então ela vai buscar pelo quê? Ela vai buscar, ela vai sonhar pelo quê se ela nem sabe qual é o alvo dela? Porque é o que a gente sempre fala. Acontece duas coisas. Primeiro dentro, duas vezes, né? Primeiro dentro, depois fora. Primeiro acontece na nossa mente, primeiro na fé, depois de fato. Primeiro na mente, depois na prática. Mas a gente já está todo dia orando, declarando. Então como é que eu venho aqui com a minha foto da família Margarina, a família perfeita, mas eu continuo com aquele orgulho, eu continuo tratando mal a minha esposa, eu continuo sem tempo para Deus, eu continuo com a minha vida exatamente igual a 2025, 24, 23, 22, 21. Será que nós não vamos ainda despertar como aquele homem, aquele ladrão da cruz, aquele malfeitor? Será que alguns vão ter que esperar não ter mais uma saída, uma forma de mudar a vida dele? Ele ainda mudou, no último minuto da vida dele, ele mudou a eternidade dele, tudo bem. Mas precisa disso? Precisa ter uma vida tão derrotada, né? Foi salvo no final da vida, é igual o Lázaro, né? O Lázaro foi um mendigo, um derrotado na vida dele, mas no final da vida, de alguma forma, ele creu no Senhor e pôde estar lá nos braços de Abraão também. Mas exatamente isso, ele estava com Abraão. E olha a vida de Abraão, que estava no céu. E olha a vida do Lázaro, que estava no céu. Então, qual vida que a gente escolhe? Não vai ser dizendo, não, eu quero essa vida, não. Nós todos os dias estamos agindo. Como uma palavra que eu li de manhã, de Atos, né? Que o Paulo, a palavra nos dá a entender que ele estava com medo, mas ele não parou. Porque o medo, na verdade, é um impulsionador para uma bênção maior, para uma glória maior. A bispa falou bastante de Daniel, que cada pressão que ele tinha levava ele para uma grande honra também. Então, a palavra disse assim, ó, não tenha medo, continue a falar e não se cale. Então, por que a palavra está falando? Não tenha medo, continue a falar e não se cale. Porque, de alguma forma, Paulo, que a gente tem essa imagem de Paulo, né, de um cara assim que parecia um robô, né? Parecia que não tinha medo de nada. A palavra está deixando claro que ele estava sim preocupado. Ele estava com medo. E nesse lugar que ele estava com medo, a princípio, ele ficou 1 ano e meio. Então, tanto ele não falou, não fez igual o Jonas, né? Tava com medo lá, fez lá a pregação lá, o que era para fazer em 3, fez em 1, correu lá rapidinho, foi embora. Não, Paulo ainda ficou lá 1 ano e meio, pregando a palavra, sendo acusado, pressionado pelos religiosos, pelas pessoas que tinha sempre alguém lá para tentar prejudicar. Então, a vida é assim. O medo, na verdade, o que é o medo? É uma abstração. É algo para vir para nos fazer travar e não viver os nossos sonhos. Tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo de ter filho, tem gente que tem medo de aceitar uma proposta de trabalho e não dar conta, tem gente que tem medo de assumir um compromisso na obra e não dar conta. Mas é claro que a gente vai dar conta, a gente tem graça para isso. Se você colocou isso no seu coração, se é um desejo, se isso não é pecado, não está fora de nada, é algo de Deus, é bênção para você. Deus ama a família, Deus quer que você sirva o maior ao que serve, Deus quer que você prospere, que você vença, que você seja o número 1 em tudo que você fizer. Então, tudo isso é de Deus. Tudo isso que vem contrário a isso, para eu parar, para eu desanimar, para eu desistir, para eu achar que não é momento, que não é para mim, afinal, como a palavra de Isaías 54, eu não tenho nada favorável na minha vida, né? Essa mulher não tinha marido, essa mulher, além de não ter marido, já era estéril, mas ela creu, né? Profeticamente, simbolicamente, essa mulher estava crendo, essa mulher estava cantando, ela estava acreditando realmente que, bom, nada está certo na minha vida, mas Deus falou para eu me alegrar, Deus falou para eu
pra eu acreditar e eu vou fazer isso. Então vamos fazer isso. Vamos nos alegrar, vamos acreditar, vamos valorizar. Tem gente que tem uma família tão bonita, né, Anderson? Sim. E aquela coisa, aquela imaturidade, pelo amor de Deus. Tem gente que não tem um problema de saúde e a pessoa não vê a vida que ele tem. Então já passou da hora dessas imaturidades. A palavra diz que quem tem uma mente dividida é instável em tudo que faz. Se a pessoa uma hora está bem, outra hora está mal, outra hora ela quer fazer, outra hora ela não quer fazer. Ela é instável em tudo. Então, o casamento dela é instável, a vida financeira dela é instável, o humor dela é instável, tudo é instável, porque a mente dela não está focada. Ó, eu vou fazer esse negócio dar certo. Eu vou botar força para esse negócio funcionar. Para esse casamento encaminhar. Ah, mas minha esposa é difícil, é complicada. Eu vou me posicionar. A mulher ela vai respeitar exemplo e resultado. Ela não vai respeitar porque você está falando alto, porque você está gritando, porque você está ofendendo, porque você está tentando ir na ferida dela. Que você tá, chorando, acho que não é nem esse o programa certo, né, Anderson? Não, mas então, tem de homem hoje que chora, que é vítima, então, que valente é coitado, não tem. que tem que ver o lado dele. Não tem que ver nada. A mulher vai respeitar exemplo e resultado. Você está sendo exemplo? Ou você está dando chilique igual ela? Você está gritando igual ela? Você está ofendendo igual ela? Não vai respeitar. Está buscando crescer ou não? Tudo ela está empurrando, tudo ela está chamando, tudo ela está falando, você precisa fazer isso, você precisa ir para aqui, você precisa fazer mais. A gente está falando com um homem aqui, tem mulher que está assistindo aqui, mas a gente está falando com homens. Então a gente precisa ter esse posicionamento. A mulher, é o que a gente já falou várias vezes aqui. Até esses dias ontem achou alguém que estava falando sobre isso. O homem vai ser amado quando ele tiver o que oferecer. Diz, tá ali que é dele, né? Mas não sei. Também não sei, mas tá alguém... Já ouvi de outros lugares, então não sei quem começou, né? Que um copia do outro, né? O homem vai ter o que oferecer. É o que a gente já falou. Mulheres, crianças e cachorros recebem amor simplesmente por eles existirem. Né? Você tem um cachorrinho, você acha ele bonitinho, você gosta dele. Você tem um filho, não vai nem explicar. Mãe, mulher, ela é bonita, é sua mãe, tá, você vai amar. Mas o pai, o homem, o marido, ele tem que ter o que oferecer. Ele tem que trazer segurança, igual mulher dinheiro. O homem casa com uma mulher para ela ser bonita, né? Tem muito homem, que é o que ele busca, ele quer uma mulher bonita. Mas pensa... como que ela é, né? Ela é alta, ela é morena, aí quando é a mulher que pergunta para a amiga como é que é o rapaz, o que ele faz? Né? Sim, mas não é ele é alta, é bonita. Imagina a mulher, coitada, iludida, que assistiu algum filme desavisadamente aí, né? Mas não é, na vida real não é assim. Adianta a mulher, o cara que tem uma mulher bonita ainda é alguma coisa na vida dele, né? Colírio para os olhos, sei lá qual que é a perspectiva de vida dele, né? Mas tá ali, né? Se ela depois conseguir ser uma boa mãe, ou se é uma forma depois, né, para os seus filhos, principalmente suas filhas, né? Tem uma linha. Mas um homem, se ele é bonito, mas ele é um inútil, que adianta? Não, já começa daí. Exatamente. Né? Imagina um homem bonito, que não é um sacerdote, não é forte, que não sustenta a família, que não resolve problema. Para que serve a beleza dele? Eu vi uma vez um rapaz que ele se achava o cara. Ele só tinha músculo e era bonito. E ele vivia atrás de moça que era famosa, ele gostava de jogadora, de vôlei e tal, então ele até namorava essas moças. Mas o cara era bonito até, mas era chato, era bobo, era imaturo. Nenhuma delas ficava com ele. Ficava um tempo, namorava um tempo, mas depois que cansava, porque ganhava menos, era burrinho e não agregava em nada. Pra quê, né? Bonito. Era bonito. Já vi, meu olho já cansou também. Já acostumou, né? Então não adianta, né? Tem que ter o que oferecer, né? Igual uma vez alguém Esse cara era meio mais ou menos famoso ou não? Esse cara? Não, acho que se falar você vai até lembrar, mas não é famosinho não. Sim. Ele quis ser famoso, mas nunca mais ouvi falar dele. Acho que eu sei quem é. Fazia até rádio uma época aí, então. mas era doidão da cabeça também.
Ó, tem gente aqui falando, ó. Ó, a Fabiana tá falando do marido dela, né? Que era. Falava não gostava de mulher pregar, né? E agora é um mega evangelista, né? Faz ali a segurança, tudo, né? É no dia do... Qual o trabalho da bispa que ela fez no final do ano lá, que ficou... Ok. Foi a abertura É. Que ele ficou lá? da mudança, foi? O jejum? Eu vi ele lá. Sim. Vi ele lá. Ele tava lá. Literalmente grande, né? Alto, né? Bigodão. Ele é grande Não sei se tirou o bigode, né? Não, quando eu vi, tava com bigode lá ainda. É cara de bombeiro mesmo, né? Aqueles bombeiros que transmitem aquela segurança, né? É igual os bombeiros daqui, né? Eles gostam de cultivar um bigode, né? Eu acho que deve ser uma regra, porque realmente tem uma linha, né? Sim. Tem uma linha aqui, parece ter um padrão aqui que o pessoal contrata, né? Verdade, o testemunho dela, no caso, né? Até mais dela esse testemunho. Aquela que tava eu, lutando ali. particularmente, eu sentei 2 vezes, uma com ela e com ele, né? Uma conversa longa, né? E naquele momento, veja como é que é, né? A gente precisa saber mesmo a que se propõe, né? A primeira vez que eu falei com ele, Leopoldo, né? Eu tava tentando lembrar o nome dele, que o pessoal fala Léo, não gosto muito dos apelidos. Só se eu estiver enganado, acho que é Leopoldo mesmo, não é Leonardo, não. E a primeira conversa que eu tive com os dois, sabe aquele homem que te mostra assim? Se eu não estiver enganado, se a minha memória não está falhando, eu acho até que ele mesmo usou essa expressão para mim. Ele é bem franco, isso eu não tiro dele, que ele é bem assim, ele é bem direto. Certo. Que seria uma perda de tempo, né? Que ele já estava bem... Não foi a expressão que ele usou, essa expressão, mas que ele estava bem certo da fé, da religião dele, né? Da convicção dele. E que, na verdade, ele estava ali, né? Ele respeitava tudo, né? Que ela tinha conversado com ele, mas que seria uma perda de tempo. Então, assim, mas foi bem assim, quero já te falar, viu? Vou te ouvir aqui, Respeito tal, mas não é e pra assim, mim. a gente... Leopoldo, isso. A gente, quando sabe o que está falando, o que está fazendo, aliás, desculpa, aí você vai falar, você sabia que... Não, eu sabia que eu estava falando o que é certo. Eu sabia que ali a luta, que era o início, né, de um relacionamento que estava começando ali, na verdade, o plano deles, né, do casamento, de ter uma vida juntos, e ela foi uma condição, se eu não estiver enganado, né, que ela colocou para ele. Né? Não, eu vou passar pelo processo que eu tenho que passar aqui, no caso eu quero casar, quero ser abençoada, não vou viver uma vida fora da direção de Deus, e ela, se eu não estiver enganado, ela deixou claro para ele, ó, eu não vou fazer esse caminho, né, porque ela falou, tô bem, ela teve as experiências dela, né, não me lembro se tem testemunho Destinos Curados depois da Fabiana, eu acho que tem um antigo, mas não sei se tem um novo, não lembro. Não me lembro. Que ela já teve um tempo fora, depois ela voltou, ela falou, eu sei o que funciona, o que não funciona, ela deixou bem claro, depois eu não vou fazer esse caminho, ele tinha uma outra visão, né, religiosa, e ela pagou o preço em Deus pela vinda dele, né? Foi firme, e né, ela tá nesses momentos aí que muitos acabam cedendo, né? Que fez aí o projeto dela e aí quando eu tô falando que eu sabia o que eu estava fazendo, eu quero dizer que eu sabia que estava se fazendo certo, né? Porque motivação naquele momento, né? Não tinha, porque ela já tinha voltado, já tinha deixado bem claro que ela estava de volta. A filha dela, inclusive, tinha voltado, estava firme na igreja e tal. Mas ele deixou claro, eu não, né? Entendeu? Sim. Foi bem claro, assim. Eu lembro as expressões que ele usou. Os dois foram bem claros. Sim, mas sabe às vezes você pensa, o que eu vou fazer aqui então? O que eu vou falar? Por que eu vou conversar e tal? E ele foi aos poucos, ele até, na verdade, ele fez um caminho inverso, né? Porque geralmente a pessoa vem para a igreja, ela primeiro vem para a igreja, ouve a palavra, e depois ela começa a ajudar, né? Isso é uma coisa até que algumas pessoas sempre divergiram de mim e eu divergi delas, né? Que
Tem gente que, não, mas se a pessoa não tá ainda, se não tá firme na palavra, não pode fazer nada. E ele foi uma pessoa que antes dele ser membro da igreja, ele tinha essa abertura. Sempre teve essa abertura para ajudar em trabalho, ajudar em projetos assistenciais da igreja. E ele, inclusive, eu gostaria muito que outra pessoa tivesse ouvindo isso aqui, porque é muito parecida uma história. Tem outra pessoa também na Taquari, que inclusive é muito parecida a história, que eu gostaria que tivesse ouvindo depois. Até vou dar essa direção para conversar com a Fabiana, porque é uma história, e o marido também já quis ajudar em trabalhos e até já ajudou. Mas eu não tenho mais notícia dessa outra pessoa, do resultado. Amém. Aí, e ele começou ajudando. Né? Ela não impediu e também não foi impedido, né? Trabalhos isso. Lá, eu lembro que ele ajudava sempre no trabalho das crianças. Isso é uma coisa muito, muito interessante, antes que eu vejo, com os homens. Aqui o João, o que é? Os 300 Valentes é sábado agora nas igrejas. Isso, João. Esse sábado, dia 17, é o trabalho dos 300 Valentes. É uma coisa muito legal que eu vejo com os homens, que é exatamente isso. Às vezes os homens têm uma relação oposta, né? Às vezes a mulher vem, ela vai sentindo, vai gostando, vai firmando, depois ela começa a servir. Homem muitas vezes é o contrário, né? Começa a servir primeiro. A gente viu bastante isso já. Ele não quer um compromisso. Ele não quer um compromisso, estar na igreja, não, mas eu quero ajudar. Então ele se sente bem ajudando. Então é uma forma, quantos homens, eu lembro disso, né, dos trabalhos que a gente tinha, quantos homens que eu brincava para eles mesmo, brincava com eles. Falei que eles foram ganhados pelo estômago. Eles gostavam de vir só quando tinha churrasco, né? Ou quando tinha algum evento ali dos jovens, alguma coisa da gratidão, os homens estavam ali. E isso é muito legal. Porque eles se colocavam justamente nessa posição. Eu vou apoiar, eu vou servir, eu vou suprir, eu vou comprar as coisas, eu quero doar meu trabalho, eu quero doar minha energia, minha habilidade nisso, né? E vários homens, a gente lembra, que começaram assim, servindo, ajudando, participando. O seu Hércules foi um desses, o Éder fez muito isso, o seu Silvio, tem vários que eu não vou nem ficar tentando lembrar, que eu vou cometer alguma injustiça. Já tá cometendo. Mas eu me lembro, você lembra de outros também, né? O Eliezer. O seu Eliezer, o Luciano, toda a turma do Lauro também, né? Se ficar falando que a gente vai puxando a memória, vai lembrando. Na verdade, o Lauro já estava, né? Não, ele estava, só que ele ajudava no churrasco. Ah, sim. Né? Então, eles já participavam. Por exemplo, o seu Éder sempre bastante ativo, o seu Eliezer ali também. Ali ganhou literalmente no churrasco ele. E essas... Pela carne, sacrificando a carne. Pegou na carne dele. Então, o trabalho com os homens é justamente assim. Homem é tudo meio desconfiado. Né? Então é um trabalho de convencimento, mas depois que você convence, que você fisga o cara, que ele gosta, aí fica, porque aí agora entrou. Então é muito interessante nisso. Eu lembro do James, por exemplo, não sei se o James está aqui, o próprio Tiago, né? O Tiago está aqui, dificuldade com o Tiago, né? Mas você vê que ele gosta, lembra o Manzaro, né? Ele gostava, mas ele não queria compromisso. Então, é meio que uma atitude meio que parecida com todos eles, né? Tem o Félix aqui que também tá participando. Então, tem vários que começaram assim. Eu tô indo, eu tô ajudando, mas não queria aquele compromisso. A mulher, ela já tem mais essa coisa, né? De se comprometer. É comprometida né? já, né? Tem já esse espírito mais quebrantado já de início. O homem não, ele demora um pouco mais, tal. É aquele trabalho de convencimento, né? Então, quando pega, ele entende, ele fica, né? Ele pega aquilo, ele gosta daquilo, ele participa daquilo, aquilo se torna já parte da vida dele, parte da rotina dele. Então, esse trabalhar é esse entendimento, ó. Não precisa ser a ferro e fogo, que foi o que a Fabiana foi entendendo.
né? Ela não ia na estupidez, não, se não for assim, não vai ser de jeito nenhum. Não, ela deu tempo das coisas. Ela já sabia o que ela queria, ela já sabia o que ela não queria, ela colocou os limites e ela guardou. Então ela mesma deu testemunho, eu vi em algum lugar isso. Não sei se ela deu assim ou se foi no Destinos, eu não me lembro desse detalhe, mas eu sei que ela falou detalhes. Ela falou que ela às vezes tinha brigas, tinha situações, tal. Até hoje deve ter, né? Isso é casamento. Não, mas não isso, toda não a tem que situação. falar porque tem Mas gente nesse que às vezes já, sentido, né? nossa, mas não, todo mundo tem suas situações. Não, mas nesse sentido dessa transição dele ir para a igreja, dele sim, parar de ficar falando que ele não acreditava em mulher que pregava, essa parte mais difícil, né? Não acreditava, mas não de relacionamento. Não aceitava. Não é nem né? que ele não acreditava, ele não aceitava. Né? Eu acho até que ela foi assim mais comedida, né? Em falar exatamente o que ela devia ouvir. Até assim, sendo sábia, né? Mas eu acho até que teve mais, né? Situações, eu acho, né? O Thiago tá falando aqui, assistiu o culto de tabela esperando a esposa para ela não voltar de ônibus. Ele ficava esperando a Ana Paula lá. Ana Paula, né? Eu lembro que é a Ana, né? É Ana, não lembro Ana também. alguma coisa. Ele era muito cavalheiro, né? Isso a gente nunca tirou dele. Realmente ele sempre foi um homem para ela, né? Ele não era um homem de Deus. Mas isso eu lembro que desde a Celso Garcia, uma coisa a gente não pode tirar dele. Ele sempre, apesar dessa preguiça espiritual, mas sempre ele foi homem. Nesse sentido aí eu lembro disso aí. Das vezes alguém chamar ele e tal. Não, só tô esperando que ela... né, pra ela não ir e tal, então... Sempre que aquele jeito, né? Não, tá tudo bem, fica tudo certo. E aí ia, né, mas a mulher também, né, não colocar, né, homem quando coloca isso, tem uma burrice, né, que alguns homens têm, e Ana por isso Paula. que o cara leva pior, mas a mulher não pode fazer isso, colocar o cara na parede, sabe? Ou é isso ou é assim. Não vai pra Isso pressionar, não assim não funciona. funciona. Porque a sabedoria é essa, né? O Murilo falou isso no comecinho, que é uma coisa que isso, quem não mudou ainda, tem que mudar agora. Né? Agora, hoje, 12 de janeiro de 2026. Amanhã faz um ano. Você chegou com uma malinha de bordo. 7 quilos. De 7 quilos. Inclusive tá com o Neto aí, Neto. A mala tem que voltar. Essa mala aí, eu não quero a mala, mas essa mala aí vai entrar pra... É aquela do Crocodilo Dandy, aquele de couro marrom, de carregar na mão? Você sabe a história dessa mala? Eu li, quando eu comprei a passagem, que tava mudando alguma coisa no Brasil de lei, toda hora, né? Aquela coisa de bagagem e tal. E aí não ia poder mais, de 10 quilos. E aí eu tava ali na região da 25, né? Eu comprava a mala de uma chinesa ali. E eu passei, ela falou, agora é essa mala, que é a mala de bordo e tal. Porque geralmente é de 10. E essa era uma malinha de 7 quilos. Eu tenho a de 10. Ou tinha, não lembro mais. E aí quando eu fui viajar, eu falei, vou ficar só 3 dias. Falei, vou levar essa mala aqui de 7. É uma mala pequenininha mesmo. Falei, vou levar essa daqui que cabe comigo, não paga mala, nada. A sua mala é um memorial. É um memorial. Opa, essa mala, assim, não tem nem utilidade. Ela é tão pequena que ela não tem utilidade. Eu já tentei usar ela no dia a dia para trazer coisa quando eu vou de casa para a igreja, mas ela é tão pequena que ela não me atende. Mas é um memorial. E aí, amanhã dá um ano, né? Mas voltando... 13 de janeiro. Não põe... Eu tô falando, quem não abandonou ainda, aquela ingratidão. Você falou no começo do programa, isso é um assunto recorrente e que não pode mais ser recorrente. Isso agora tem que virar um testemunho recorrente. Que são aquelas pessoas que elas nunca se apegam ao que... A gente ouviu isso da Bispa hoje, inclusive. Veja que não é por acaso, né? Sabe assim, eu tenho um todo. Inclusive hoje a Bispa fez profeticamente essa cena. Você vai lembrar da cena. Ela sentou diante de uma paisagem. Pegou, sentou, né, daquele jeito dela, cruzou a perna assim e falou, olha isso aqui. Quanto tempo isso aqui eu vi imagem no filme, eu via, imaginava, visualizava. E olha isso aqui. Aí ela falou, a gente não tem isso, aquilo, outro, assim, tal. A lista continuaria até agora. O que a gente não tem, não vive. Ela falou, mas eu já tenho isso. Eu tenho essa imagem. Essa imagem não é o que ele falou. Uma foto. Não é o que ele falou que são os medos. Não é o que ele falou, abstração. Não, tem coisa na vida que é igual essa caneca aqui, ó, né? Pau!
Opa. Tem que ser um tiro para você mesmo. Tem coisa que já é real na sua vida. Tem homem que é real na sua vida. Quanto tempo você pediu, orou, buscou, chorou, invejou outras que tinha, né? Tem coisa na tua vida hoje que é real. É igual a gente tá falando de, às vezes, teu marido hoje já tem uma aberturinha do tamanho da mão de uma nuvem, mas já tem. Antes ele era completamente fechado, né? 2 anos atrás, o Leopoldo que a gente tá falando, não quero saber. Não... Há quantos anos atrás, Thiago, não tinha abertura? Quantos anos atrás, outros aqui que você tá falando, tantos, que eu não vou citar mais nomes, que não é igual falou, porque é injusto. E assim... Mas não só o marido, o casamento, quantos que oraram por filho, por filha, por casa, por trabalho, por ter mais um tempo de estar na igreja, quantos que pediram um carro para poder ir para a igreja, agora que tem um carro, reclama do carro, reclama da gasolina, reclama do IPVA, reclama do trânsito, quantos que pediram para Deus não ter aquela dor na coluna e agora... que não tem mais a dor, tá reclamando de outras coisas que tem que fazer porque não tem a dor na coluna, que não recebe mais benefício, não sei o quê. Se apega ao que você tem e não se apega porque não vai ter mais. Seja grato. Peraí, agora tem coisa que um tempo na minha vida foi abstrato, eu via na vida dos outros, eu invejava os outros, eu via na televisão, eu via no YouTube, eu via no testemunho da igreja e hoje eu sou, hoje eu tenho, hoje eu vivo, hoje eu já tá na minha mão. Então começa sendo grato. Contemplando, vivenciando, desfrutando. Por que eu vou deixar de viver isso aqui, reclamar disso aqui? Sabe aquela história, aquela frase do Fernando, que a gente também não sabe exatamente de onde começou, de quem vem, né? Mas é melhor o feito do que o perfeito. Tem coisa que não está perfeita, mas já está feita na sua vida e antes nem existia. Exatamente. Quanta coisa, né, pessoal? Se olhar para trás... Você pode olhar para frente e falar que, puxa, eu tenho bastante coisa que eu quero fazer, que eu quero montar, que eu quero terminar, né? Mas olha para trás e olha quanto você já passou, quanta coisa que você já venceu, né? Exatamente isso. Quantos testemunhos que às vezes a pessoa não podia ter filho, mas agora está reclamando que o filho está dando trabalho, o filho não quer saber da igreja, tá? Mas não podia, era para ter uma síndrome, era para ter um problema, uma situação... E Deus curou, Deus abençoou, né? Antes estava lá orando, sonhando, Senhor, quero sair do aluguel, Senhor, eu quero sair dessa situação, Senhor, eu quero entrar naquela empresa. Agora está reclamando da pressão, está reclamando das situações que tem que enfrentar, mas olha quanto já evoluiu. Então, cada problema é o que a gente estava falando agora. Cada problema, na verdade, não é o fim, mas é um caminho, é um meio, é um trampolim para que a gente ocupe uma posição ainda mais alta. Então por isso que a gente não pode correr. Por isso que a gente não pode deixar de acreditar e de lutar. Porque é o que a gente ouve na palavra direto, não ter medo, não tenha medo. Porque o medo trava as pessoas, o medo tira os sonhos, o diabo só sabe roubar, matar e destruir. Então se toda vez que eu paro, que eu olho para o problema, que eu olho para as notícias, né? Porque, olha, pensa comigo, vamos junto. A Estéreo que não tem marido. O senhor está falando para ela ampliar, aumentar um cômodo na casa dela, firmar as estacas, crescer, limpar tudo, tirar a bagunça. Por quê? Porque vai chegar criança, vai chegar coisa boa. Aí vamos junto, 2026. Olha quanto de notícias ruins que só aí no Brasil, no governo, que já não tem, né? Que veio a herança de 2025 para se materializar em 2026. Aumento de juros, desemprego, empresas saindo do país, uma série de situações negativas, aumento de preço de tudo, tá tudo aquela coisa. Aí você vai ficar focando nisso? Não, a gente tem que olhar para Deus. Só o começo, hein? É só no estamos em janeiro. Dia 12 ainda. Ainda tem o carnaval para distrair, tem o futebol para distrair, então ninguém tá vendo nada, ninguém tá... Ano de eleição, ninguém sabe o que vai acontecer aí, né? Sempre tem uma surpresa pro meio do ano aí, aquelas coisas... a gente sabe, né? Lembra? Pandemia já foi decisiva para eleições. Isso. Então é isso aí. Quem não tiver em Deus... tá pendurado assim numa teia de aranha.
Se você não tiver focado, se você não tiver dependente de Deus, assim, você tá pendurado numa teia de aranha, de tão instável que tá a tua vida. Tão instável, porque é igual o exemplo do Daniel. Daniel, ele estava sem a família dele, ele estava sozinho, não tinha um parente, não tinha um pai, uma mãe, alguém lá. Botaram ele ali, ó, você vai aprender, você vai se tornar um babilônio. Você vai aprender a cultura, você vai comer a nossa comida, você vai ter os nossos hábitos, os nossos costumes. Tô sozinho, ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. O que eu tenho a perder e o que eu tenho a ganhar? Então eu vou aceitar, vou no fluxo. Não, eu não vou me contaminar, eu não vou mudar meu paladar, eu vou continuar comendo as comidas que eu fui ensinada, comida espiritual, não vou me contaminar com isso, com essas comidas, com essa cultura, com esses hábitos, com essa ideologia, e eu vou me manter. E olha quem ele foi, ele resistiu, ele tirou o olhar da pressão, ele tirou o olhar da solidão, ele tirou o olhar da série de problemas que ele ia enfrentar. Imagina só, ele ia ser morto, sem ele saber nem o que estava acontecendo. O rei mandou matar todo mundo e ele falou, mas peraí, o Arioque, o que aconteceu? Por que o rei tá descontrolado desse jeito? Então, né, ele teve um sonho aí, ele quer que adivinhe o sonho e adivinhe o que significa esse sonho. Imagina só, vamos tentar entrar junto nessa história. Você não sabe de nada, você não conhece nada, você sabe que você vai ser morto e nem sabe o motivo. O rei falou, o rei determinou, era o Nabucodonosor. Nabucodonosor não pedia licença para ninguém. Ele falou, vai ser assim. Até porque tinha resultado para isso também, né? Não, ele chegou lá. E ele falou, bom, o que eu tenho a fazer? Eu não tenho nada, eu posso orar, eu posso pedir a Deus. Não, mas um monte de sábios, um monte de astrólogos, um monte de cientistas, um monte de gente, aí os melhores, os antigos, aí ninguém conseguiu. Quem é você? E é verdade, olha só, quem sou eu? Mas aí a gente olha para Deus, quem somos nós? Nós sozinhos realmente não somos nada. Mas aí a gente com Deus, olha só, ele com Deus, ele fez um homem que foi um dos homens mais poderosos da história se dobrar de joelhos diante dele. Ele se prostrou, ele sucumbiu àquele choque que ele recebeu. O Nabucodonosor. Então, é só Deus. E aí a gente traz para a nossa vida, porque a gente admira o Daniel, né? Nossa, Daniel, o número 1 ali da Pérsia, da Babilônia e tal. Não, mas o que ele passou para chegar lá? Olha o Davi, olha o José, o que eles passaram para chegar lá? Ou seja, nada na vida deles foi favorável. A gente entrou num ano que nada está favorável. Aí que é onde Deus gosta de aparecer. É aí onde se destacam as pessoas que realmente olharam para Deus e não para ministro da Fazenda. Qualquer coisa, né? Preço das coisas, né? É olhar para Deus. Porque do contrário, vai para onde? Para onde iremos, né? Como diria o Pedro, né? Como dizia o Pedro, para onde iremos? Para quem iremos? Inclusive eu quero dar um presente aqui para aqueles que estão buscando alguma coisa para tirar, né, da vida, né? Que tem gente, eu falei hoje com uma pessoa, né? Tem gente que está tirando carne e açúcar da vida. Eu vou tirar carne e açúcar que eu vou começar meu ano e tal. Aí tinha uma situação ali, né? Eu falei para a pessoa assim, né? Eu falei assim, olha, eu te agradeço, tá? Por quê? Falei, porque o que você tira eu pego, tá bom? Falei, então, Você não tá cortando açúcar? Não, eu cortei quantidade de tudo. Agora tem coisa que eu não tá como igual o Júlio normalmente. Cortando pão, passando manteiga. O pão é uma coisa que eu só como se a fonte for muito boa, né? Tanto que a minha foto de perfil tem o pão. Uma das minhas mãos tem o pão e a outra tem o vinho, né? Que exatamente eu quero começar... Já comecei meu ano com essa visão, né? A minha visão é essa. Igual o Abraão. Eu tô aberto a receber o que vem de Melquisedeque. Entendeu? Sim. Pão e vinho. Que é o ano passado foi o ano do odre. Uhum. Então esse ano é o ano do melhor vinho, né? E nada melhor para acompanhar o vinho, do que o pão da vida, claro.
Então, e olha que essa foto não foi planejada, hein? Eu nem sei, inclusive, quem tirou. Eu não sei se foi o Jontas ou o Rodrigo, não sei Que qual é só dos foto dois. do WhatsApp? Né? Mas, não, tiraram uma foto aqui, minha, aqui da virada, né? E a hora que eu vi aquela foto, eu falei, nossa, de verdade, eu só mandei tirar um negócio ali que eu nem lembro o que era mais, Jontas, que tirou ali atrás, né? Que era uma imagem. E aí eu falei, não, olha, isso aqui é profético, é isso aqui mesmo. Enfim, mas o pessoal que tá querendo tirar igual a, como se diz, a companheira que tava tirando açúcar e carne, eu falei, amém, eu te agradeço. Pode tirar que eu tô... Tirar carne, sério? Algo nesse sentido aí, mas aí eu até brinquei, falei, isso, tira carne, açúcar e o que vier de bom. Às vezes você tá buscando aí, o que eu vou tirar do meu ano? Eu vou pegar aqui antigamente lá no interior a gente falava, vou pegar a rabeira aqui no que o Murilo falou. Corta da tua vida ler notícias e ver rede social do que não edifica. Olha, eu te garanto, vou falar igual o pessoal lá que vende coisa, pode voltar aqui para me cobrar. Você que queria tirar açúcar, carne, você que inclusive ia cortar a carne, se era picanha, ó, manda para cá, que eu te ajudo a cortar a picanha da sua vida, viu? Se você estiver aqui na região, inclusive, eu te ajudo a cortar. Também. Ó, você viu aqui que tem gente que foi ganho pela carne, então nos ajuda a ganhar mais homens para Jesus. Tô falando sério mesmo, pode mandar, coloca o endereço aí, João. Mês passado tivemos um sacrifício da carne. 2898 Michigan Avenue, Kissimmee, 34744, pode mandar para cá, né? Inclusive aqui você consegue comprar e mandar entregar aqui. Mas assim, em vez de ficar cortando algo de comer, claro, a gente tem que ver o que funciona pro organismo. Se eu tô comendo algo que tá me deixando letárgico, cansado, me roubando energia, me fazendo mal pro estômago, pro meu intestino, pra minha pele, pra minha cabeça, claro, corta. Mas em vez de ficar focado em cortar algo assim, corta esse tipo de coisa que também te alimenta. Tem gente lixo, que eu falei claramente, tira da sua vida o Instagram, porque o Instagram só te leva para atrasos na vida. Tira! É verdade. Aí alguém fala assim pra mim, não, mas eu vejo as coisas da igreja. Não, mentira, porque eu não tenho Instagram, não muda nada. Instagram para quem vem pra igreja. Você quer saber das coisas da igreja? Vai pra igreja. E o canal oficial da igreja, o primeiro canal oficial da igreja é o YouTube, o canal da Bispa. Ela entra para ver o negócio da igreja. Não tem como ela ver só isso. Só que ela se distrai com o resto. Não, mas e não é o canal oficial. A gente manda coisa para lá porque sabe que tem gente lá, mas não é o foco. Não precisa do Instagram, você não precisa do Facebook. Você quer, por exemplo, uma rede social que você vai estar acompanhado, antenado de tudo? Telegram. Ou então entra no WhatsApp e salva o contato da igreja. E pede, ó, quando tiver alguma coisa, manda para mim. Agora fica ali, ó, vai para a igreja. Vamos lembrar que antes, no nosso caso, a igreja tem 30 anos, gente. A igreja existe antes de existir Instagram, de existir Facebook, de existir YouTube. De existir WhatsApp, de existir até internet. A igreja de um tempo que não tinha internet. Lá no Brasil não tinha. Então, assim, se você quer... Tinha a IG, né? Não, a gente é de antes disso. Antes de existir. 96, né? A internet não, mas 94, a internet... né? Não, mas não acessível, né? Internet era diferente. Não prestava. Você foi ter lá em 2000, 2000 e pouquinho, 99, internet acessível, assim. Que era a i-telefônica, a primeira que foi. Não, era... Primeira era o glorioso Speed. Mas i-telefônica foi o primeiro. Acho que todo mundo aqui que teve Speed tem muita saudade do Quer Speed. falar? Vamos perguntar para quem entende. Era uma porcaria. Se o Thiago tiver ainda aí, ô Thiago, você que é da área aí de processamento de dados, TI é coisa mais nova. Qual que foi a primeira aí? Já ajuda aí. Telefônica, o Speed, né? Aí que cada região tinha um, né? Então não tem. Então corta da tua vida. Tem gente que cada notícia que leu, que você falou, a pessoa até ouve a gente falando. Ouve a gente pregando, vai no culto, ó, tira teu foco disso, corta. Para de ler o UOL, o Globo, Metrópolis. Não, qual site mais que tem lá que é forte? G1. Não, mas peraí, se você não assina um jornal, você tem que... Como é que você acessa a notícia? Você tem que estar num portal grande. O portal grande, todos eles vão te levar para esse tipo de situação que ele falou. Você vai ficando... Você vai ficar preso a abstração que você vai ter pode ser aquela do teu projeto de conquista. Vicioso, né?
Você pode olhar todo dia para o fundo de tela do seu celular, você pode olhar para a cartolina que você colocou dentro do seu quarto, na sua sala, você pode olhar para o computador, alguma coisa. Ou você pode olhar para um desses sites, porque não tem como você fugir disso. Hoje não tem como. Não. Você vai ter que ir num grande portal para ter acesso à notícia mundial, notícia nacional, notícia regional. Então, corta isso. Ah, mas tem gente que fala assim, mas eu preciso saber. Para quê? Para quê? Não, responda para você agora. Para que você tem que saber de notícia? Responda para você. A gente tem um vício para querer saber. Não, uma vez para quê? Uma vez não, várias vezes eu falando com gente, eu falei, cara, corta, eu já cortei, me faz bem e tal. Não, mas eu preciso saber. Eu falo, me fala para que você precisa saber. Para quê? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Teve épocas que eu me enganei, eu preciso estar ali num portal porque eu preciso ter acesso a coisa da economia. Principalmente quando eu vim para cá. Que como eu lidava com algumas coisas financeiras, seja pessoais e coisas de ordem, pessoa jurídica, vamos dizer assim, né? Eu precisava sempre ter a cotação, dólar. Eu tenho que saber a cotação do dólar todo dia. Mas eu não preciso entrar no site, o que eu fiz? Eu coloquei lá na minha tela, eu tenho na minha tela só o dólar, o valor do dólar. Eu abro meu celular, já tá lá já. Por exemplo, agora eu sei que ele tá 5,37, tá ali 5,37, tava 5,36,95, eu tenho na minha cabeça. Eu não preciso ler nenhuma notícia, eu não preciso ver a economia do Brasil, dos Estados Unidos, eu não preciso saber o que o Trump, o Powell, o Lula, o Haddad... Não, eu só preciso saber do dólar, real dólar, isso eu tenho que saber. Então eu vou ver o que eu preciso saber, mas não vou ler notícia, não vou saber, não vou ver por quê. Ah, mas por que subiu? Porque não me importa, eu não tenho acesso a mudar esse fluxo. Então não vou ver o que eu não tenho que ver. No lugar de ver isso, eu tenho o aplicativo da Bíblia também, que eu podia ter o aplicativo de qualquer site. Eu vou ler um versículo do dia, eu vou pegar um versículo igual esse, que a gente está agora, né, batendo nele até virar chantilly do Daniel, e vou tirar mais revelações para a minha vida, vou buscar mais de uma palavra que talvez ainda não foi tão mastigada quanto eu tinha que mastigar para digeri-la na minha vida, e não vou perder meu tempo com isso. Não vou ver qual que é o assunto, quem que largou de quem que agora juntou com quem que agora foi para que lugar, que país, que cidade, que jogador que saiu do meu time, que veio pro meu time, que ganhou, que perdeu. Não, por quê? Porque isso está movendo. Isso é distração. Não, mas é uma distração que dá dinheiro. Dá dinheiro pro site, só, né? Dá dinheiro, às vezes, para quem mantém a pornografia. Porque a pornografia precisa de um chamariz. Muitas vezes começa numa fotinha de uma moça de biquíni num site grande, que o cara vai lá na moça de biquíni, da moça de biquíni tem uma moça já, encontro, como é que é? Você que tem mais de 40, né, e tá buscando uma mulher casada num relacionamento discreto, você que tem mais de 50, que tá buscando uma mulher coroa, sei lá, e os nomes que eles vão colocando lá, né? O cara, de uma ponta, é um degrau, um abismo, chama... puxa a outra, isso mesmo. Eu não preciso disso. É o que eles chamam de fishing, né? Acho que você pesca, né? Você vai pescando, né? Você vai entrando lá. Ou clickbait, não sei, né? Ó, o Murilo fez umas aulas aí, eu não sei, sabia disso aí. Mas enfim, é isso aí. Porque uma coisa te puxa a outra. Quando você clica em um, você já tá dizendo, ó, esse cara tá... Ele já tá entendendo, ele já que tá começando a interessar. Aquilo. Isso, ó, ele tá começando a interessar. Joga mais, joga mais, joga mais. É óbvio, não tem um demônio desse falando joga mais. É uma programação, né? Uma programação foi feita por alguém que já viveu. Então, corta isso da sua vida. Às vezes você ia cortar a carne, né? Às vezes você ia cortar o açúcar. Claro, não come nada demais, nada... Mas a gente também não pode viver nessa vida. Tem coisa na vida que... Eu já falei humildemente que eu aprendi isso aqui com o Murilo. Eu nunca ouvi o Murilo falando assim, ó... Tirei isso da minha vida. Tirei tal coisa, que é o jeito que a gente imita o Murilo, esse aqui, tá? Pra você entender. Quem não entendeu não vai saber, né? Que é o jeito que a gente imita ele. Eu cortei o leite, a lactose, né? Cortei o açúcar, não, mas aí, ó, e você vê sempre bem. Então, eu diminui tudo. Quantidade, não come demais, não come na hora errada. Eu até as meninas, eu tinha uma crença dessas daí, dessa estúpida aí. Não, que eu tenho que estar informado. Até que eu me liguei, eu já tinha percebido isso, mas já tinha virado um hábito, né? Você já pega um condicionamento mental, aquilo lá.
Eu assistia 3 jornais. Porque você acreditava, né? Opa, se eu souber, né? Eu tô falando o assunto, não vou estar pra trás, língua. qualquer um Mas falava os 3 comigo. jornais falavam as mesmas coisas, hein? Eles combinam, é uma desgraça. É tudo, parece que tem um monte de empresa, é tudo manipulação de uma só. Tá aí o que muita gente não entendeu ano passado, a palavra que a bispa falou, que talvez essa palavra já tá falando sozinha. Quando você deixa o... Sabe aquela pregação? Minha mãe costuma fazer isso. Minha mãe coloca no canal e tem um jeito que sai de um culto e entra no outro, sai de um culto, entra no outro e vai entrando no outro. Randômico. Às vezes você tá passando incômodo, você tá ouvindo a bispa falar assim, ó o achatamento, ó o achatamento. É por isso que as pessoas estão achatadas. Porque de várias fontes diferentes são as mesmas notícias, a mesma ideologia, vai botando, o mesmo tipo de negativismo, pessimismo. Vai batendo até a pessoa, só fala desse assunto. Então, você viu o então preço é isso, do negócio? Como se diz. Então é isso, é né? o preço da gasolina, é o que é, né? Então Você viu o que é aconteceu, e esse papinho furado, né? Que aí você está perdendo tempo de crescer no seu trabalho, tá de achatado. ter tempo com a sua família, de ensinar seus filhos, mas tá lá, ó, fica queimando a retina, ficando com o olho vesgo, e não tem tempo com a família, não ora a Deus, não cresce, aí só chega a frustração. Então, exatamente isso, vamos limpar a nossa vida. A nossa vida já está muito poluída, é muita coisa, muita coisa. Uma criança, a gente já falou isso, uma criança de 7 anos, ela tem mais acesso a conhecimento, 7 anos, do que o imperador romano, que era o homem mais poderoso da época, né? E isso não é pouca coisa. A gente falou um tempo atrás, né, que a informação está dobrando o volume de informação a cada 12 horas. Já chegou nesse nível. Então, assim, não tem limite para as pessoas ficarem cada dia mais burras, mais sedentárias, com a mente mais atrofiada. Né? Tudo é o chat GPT. Antes o povo já estava preguiçoso por conta do Google, né? Imagina agora. Né? Não tem mais compositor, não tem mais dublador, não tem mais nada. As pessoas tudo já pega pronto. Né? Já está tudo mastigado. Não pensa, não lê. Não. Você quer ver uma coisa difícil? Uma pessoa que lê hoje, sabe, parar e lê. Lê e se for no papel, focar, então... Já está difícil focar. As pessoas não conseguem ficar mais de 7, alguma coisa que... Minutos. Uma coisa assim, que eu não lembro quem que falou que é uma pesquisa, que 7 minutos é o tempo médio que uma pessoa consegue ficar concentrada. E por isso que hoje tudo é curto, já reparou? Tudo é curto, né? É tudo muito curto. Um vídeo de mais de 2 minutos, a pessoa começa a bater lá o dedinho para acelerar ele. Porque não quer ver. É maluco, isso daqui é maluco. Por isso que a gente não pode botar, por isso que você que tem filho, tem que ir tirando dele. Não é chegar hoje, não, acabou, sai daí, tira da mão, não encosta mais nisso. Não, você tem que ir tirando e dando propósito na vida dele. É troca, substitui. Vai botando o serviço, você já arrumou sua cama, vai fazer sua tarefa, lê seu capítulo da Bíblia, vai dando propósito para a vida dele. Senão, fica aquele bando de criança entediada, nervosa, agitada, que quebra tudo, faz bagunça, chora. Por quê? Porque a cabeça está acelerada, né? Porque está sempre com estímulo. Então, a gente está ainda no comecinho do ano, pessoal. Vamos limpar a nossa vida, vamos realmente atrair esse favor para a nossa vida, para a gente realmente viver esse ano realmente de uma forma diferenciada. Então, vamos lembrar da primeira coisa que a gente falou aqui no nosso programa de hoje, né? A palavra para esse ano fala muito de ação, né? É cantar, é limpar, é pensar, ampliar, é tomar posse, é firmar, né? Então, assim, é ação, é atitude intencional, ok? Então, meus queridos, a gente está ficando por aqui, por mais esse programa, mais essa oportunidade. Então, espero que você tenha pegado aí algumas coisas para já colocar em prática. Semana que vem, estamos aqui nesse mesmo horário. Por enquanto, aqui nos Estados Unidos, 4 horas da tarde. Aí no Brasil sempre vai ser o mesmo horário, né? 6 horas da tarde, 18 horas. Então, esteja conosco aí nesse propósito de crescimento. Daqui a pouco começa aí o propósito dos projetos de conquistas. Sábado temos o trabalho com os 300 valentes. Então, esteja em um dos nossos templos e vamos crescer em nome de Jesus. Deus abençoe muito a sua vida, meus queridos. Fiquem com Deus.
Para com isso. Cortou, não cortou ali? Não. Boa noite, então. Só Não, falar de boa verdade, noite. que eu tava olhando ali. Despede com educação. Eu pô. falei ali, não, boa noite é com educação, mas é que eu vi cortando ali, eu achei Boa que tinha noite. cortado ali. É o Cid Moreira. Então, boa noite com educação. Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.